السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أزكى صلاة وأتم تسليم، وبعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه أبو داود. Respeitosos irmãos e irmãs, muçulmanos, não muçulmanos, saúdo-vos com a paz do Islã, esteja sobre vós, esteja convosco. Agradecer esta oportunidade ao Gabinete Juvenil do Conselho Islâmico por ter-me apresentado este desafio. Eu confesso que é um desafio que eu aceitei, falar acerca da perspectiva islâmica sobre o término do conflito na Palestina e o papel do muçulmano. Precisaria de muito mais tempo antes disso, antes de apresentar, muito mais tempo para poder estudar este tema, mas na perspectiva islâmica irei falar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala me inspirar. O correto provém de Allah e do seu mensageiro, e o errado provém da minha parte e do Satanás, em que Allah e o seu mensageiro estão isentos. Vou dizer, antes de mais, que para falar da perspectiva islâmica sobre o término do conflito na Palestina e o papel do muçulmano, teríamos antes de falar da relevância deste lugar para o Islã e para os muçulmanos, e voltar para os tempos passados para entendermos o que a religião trata quanto a este tema. Mas antes de entrar neste tema, eu gostaria de mais uma vez publicamente agradecer ao Dr. Ivo Garrido pelas sábias palavras, por ter chamado a atenção e por ter feito 30% ou 40%, ter apresentado quase 40% daquilo que era a minha apresentação. Portanto, espero eu que a minha apresentação vai ser a mais curta. Portanto, o Dr. Ivo Garrido falou e agradecemos por esta frontalidade e por ter nos exortado e chamar-nos a atenção quanto aos aspectos que foram aqui mencionados. Não só o Dr. Ivo Garrido falou que falaria algumas coisas que não gostaríamos de ouvir, eu acho que eu também falarei algumas coisas que provavelmente não serão muito bem recebidas, mas por nossa ignorância, atenção, por nossa ignorância, porque não conhecemos os princípios da nossa religião. Se achar correto, tudo bem, e se não concordar, descarta tudo aquilo que eu for a mencionar. Não há necessidade de criarmos outro campo de Palestina e Israel quanto àquilo que eu vou aqui apresentar. Portanto, são palavras que são atribuídas a mim. Para falar deste fim, portanto, é preciso irmos ao começo. Portanto, teria como ponto de partida a localização geográfica da Palestina. No tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, a Palestina, aquela zona toda da Palestina, era conhecido como Sham. Irei aqui mencionar vários ahadiths onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fala de Sham. Portanto, a sua localização geográfica, voltando para a história, que é conhecida por Sham, englobava uma parte significativa
do Levante. Era conhecido como Levante ou Levante Mediterrâneo. A zona que abrangia esta terra, Sham, no Médio Oriente, fazia parte, vamos falar da antiga Palestina, que é toda ela, vamos falar de toda ela, Palestina, que é o Estado de Israel e a faixa de Gaza, abrangia toda esta parte, abrangia a Síria, Sham, a Síria fazia parte do Sham, a Jordânia, o Estado de Israel, que estamos aqui a falar hoje, o Líbano e uma pequena parte da Turquia. Sabemos que a Turquia faz fronteira com a Síria, portanto, uma parte da Turquia também fazia parte do Sham. Por que estamos aqui a falar da Palestina e qual é essa relevância da Palestina para os muçulmanos? Nós sabemos, em primeiro lugar, o versículo que eu comecei aqui a recitar, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala da ascensão do profeta sallallahu alaihi wasallam para os céus. A nossa maior prática, ordem como muçulmano, depois do shahada, é o salah. O profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu o salah diante de Allah subhanahu wa ta'ala e este ato aconteceu nos céus. O profeta sallallahu alaihi wasallam saiu de Meca para Masjid al-Aqsa e de Masjid al-Aqsa ascendeu aos céus. A passagem onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Saiu do Masjid al-Haram para Masjid al-Aqsa, que é na Palestina. Este é o primeiro aspecto. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando se tornou Nabi, depois do Salat ser instituído, frequentemente ele olhava para os céus. O Qibla dos muçulmanos, antes de se tornar Meca, era Masjid al-Aqsa. E Allah diz: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Vemos que frequentemente estás a olhar para o céu, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Brevemente iremos te conceder o Qibla, que ficarás satisfeito, falando de Meca. Mas o Masjid al-Aqsa foi o primeiro Qibla dos muçulmanos que está na Palestina. A nossa irmandade, vamos falar de Palestina, por causa da nossa irmandade, nós somos irmãos. Se trata de muçulmanos que estão a sofrer este colonialismo, como aqui foi muito bem mencionado. Se trata de muçulmanos, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: al-muslimuna kal-jasad. Os muçulmanos são como um só corpo, ou kal-bunyan, como um edifício, onde cada bloco faz parte para que este edifício esteja em pé. Questão humanitária. Al-khalqu iyalullah, profeta sallallahu alaihi wasallam, a criatura toda é família de Allah. Nós não podemos maltratar a ninguém. O que falar de oprimir? Falando de pessoas. Se para animais nós não podemos maltratar, o que falar da melhor criatura de Allah, que são os humanos? Portanto, temos esta questão, esta componente também relacionado à humanidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam, se não é verdadeiro crente, aquele que dorme com a barriga cheia enquanto o seu vizinho está com a barriga vazia. O que falar de irmãos sendo privados de liberdade, estão sendo privados da vida. Portanto, é motivo válido para hoje estarmos aqui a falar da Palestina. Para não falar da história islâmica, não é? Onde vários sahabas estiveram lá, vários profetas. Para nós, todos os profetas foram enviados de Allah, portanto, muitos profetas localizavam-se nesta terra que é Palestina, onde Allah subhanahu wa ta'ala chamou Udkhulul arda al-muqaddasa, entrar numa terra sagrada. Ya qawm udkhulul arda al-muqaddasa allati kataba Allahu lakum. Portanto, são vários motivos em que podemos fazer com que haja esta preocupação relacionada à Palestina. E nos fins dos tempos, Nabi Isa, ala nabiyina wa alayhi salatu wa salam, vai descer nesta terra, Sham, vai descer no Sham. E é lá onde vai encontrar o Dajjal e vai aniquilar o Dajjal. Vinda de Imam Mahdi, portanto, vários aspectos. Se me perguntasse quanto a este tema, qual é o término, qual é o fim, eu iria responder isso em menos de um minuto. Mas é importante abordarmos algumas questões que vão ser importantes para nós entendermos o que eu pretendo defender com este resultado que eu vou aqui apresentar. Sham é importante para o muçulmano, aquela zona toda, conforme diz. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, conforme o hadith vem no Musnad Ahmad Tirmidhi, e foi classificado como hadith autêntico na autoria de Muawiyah bin Qurra.
Ele narra do seu pai, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Idha fasada ahlu Sham fala khayra fikum." Quando os habitantes do Sham se tornarem corrompidos, ficarem destruídos, não há bem em vós. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez dua: "Allahumma barik lana fi Shamina." Ou Allah abençoe-nos quanto ao nosso Sham, quanto a esta zona toda. Não vamos limitar aqui a Palestina, mas a zona toda. Nos últimos tempos, Isa alayhi salam, quando disser, portanto, a terra vai estar repleta de paz. Este será o fim. Este será o fim. A terra é prometida, os muçulmanos vão ter controle desta terra, mas nós vamos aqui abordar algumas questões quanto àquilo que está a acontecer hoje, que provavelmente poderá não ser muito apreciada. Mas eu irei falar simplesmente na base do Coran, do Hadith e questões quanto a princípios do Sharia. Vamos analisar um primeiro Hadith. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, vamos enquadrar a realidade que nós vivemos hoje, aquilo que assistimos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no Hadith de Abu Daud, não vou aqui repetir o texto, prestem atenção na tradução direta. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: as nações, uma predição do profeta sallallahu alaihi wasallam, as nações convocarão umas às outras para atacar-vos, como as pessoas, quando comem, convidam umas às outras para partilhar o seu prato. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso. Então os sahabas entenderam. Então alguém perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam: as pessoas vão se juntar, as nações vão se juntar para atacar os muçulmanos. Por que isso vai acontecer? Nós vemos, está a acontecer. Quando se trata de defesa da Palestina, a oposição. Quando se trata de, entre aspas, defesa de Israel, nós vemos vários aliados. Já tem a força americana em Israel para defender interesses de Israel. Falamos, quando se tratou da preocupação das Nações Unidas, abertura de fronteiras para ajuda humanitária na faixa de Gaza. Vetaram. Por quê? Esta questão se concretizando, o profeta sallallahu alaihi wasallam, as nações irão se juntar, chamando umas às outras para atacar-vos, da maneira como aquele indivíduo que tem seu prato de comida chama as outras pessoas para partilhar aquela refeição. Então, faqala qail, alguém perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "Amin qillatin nahnu yawma idhin?" O mensageiro de Allah, isso vai acontecer porque nós seremos poucos neste tempo, porque seremos poucos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Bal antum yawma idhin kathir." Vocês serão muitos. Vocês serão muitos. Quem? Vocês quem? Os sahabas? É isso que o profeta estava a dizer? Não. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Esta nação é nação única. O profeta está a dizer aos muçulmanos: "Bal antum yawma idhin kathir." Vocês serão muitos. Mas, subhanallah, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'i sayl." Vocês serão como uma escória. Serão como lixo. Que tipo de lixo? Como aquele lixo que é arrastado por uma enxurrada. É para nós refletirmos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, hadith autêntico, no Abu Daud: vocês serão como um lixo. Como o lixo das enxurradas. Não só. Vamos ver, cada um vai concretizar isso que está a acontecer com os muçulmanos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ وَلَيَنْزِيَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. Allah irá remover dos vossos inimigos o medo de vós. Os vossos inimigos não irão vos temer. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. E Allah irá colocar nos vossos corações o wahn. فَقَالَ قَائِلٌ. Alguém perguntou: "Ya Rasulallah, وَمَا الْوَهْنَ?" O que é isso que Allah vai colocar nos nossos corações? Wahn. O que é? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Hubbu dunya wa karahiyatul maut." O amor pelo dunya e o medo da morte. Tudo que o Dr. Ivo Garrido falou aqui dos países árabes terem traído a Palestina, resume-se aqui.
resume-se aqui. Hubb dunya wa karahiyatul maut. Cada um acha, eu vou ser sancionado. Por que eu vou fazer? Há de haver uma conspiração contra mim. E ele isola-se. Por quê? Ele tem medo de perder aquele poder, como aconteceu no passado. Já vimos a história do rei Faisal e vários outros. Saddam Hussein, Gaddafi. Todos esses que quiseram criar uma independência, autonomia, livrar-se, não é, dos tais empregados, qual foi o fim? Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui a dizer: Hubb dunya wa karahiyatul maut. O amor pelo dunya e o medo da morte irá fazer com que vocês se tornem lixos. É o resumo, é a súmula, a sinopse que eu podia trazer deste hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Nós perguntamos hoje, estava a falar desse hadith no dia de Jumu'ah, qual é a população de Israel? Qual é a população? Vocês sabem? Qual é? Qual é a população da Palestina? Qual é a população dos muçulmanos no mundo? Qual é a população dos estados em volta de Israel, muçulmanos? A maioria. O que acontece? Dinheiro, ou vai comprar jogador, não é? Não investe em armamento, tem medo, vive como empregado. Palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam se concretizando. Nós temos que nos preparar como uma nação. Como uma nação. O profeta sallallahu alaihi wasallam chamou-nos a atenção a esta questão. Nós estamos a assistir crianças a morrerem diariamente. Ontem eu dormi tarde. De tantos vídeos estava a ver de crianças que não conseguem falar nada. Estão a assistir bombardeamentos que não conseguem entender o que está a acontecer. Estão a morrer, subhanallah. E onde está o nosso sentimento quanto a essa situação? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: os muçulmanos como se fossem um corpo só. Qual é a preocupação que você tem quanto a esta situação? Há uma traição, o medo de perder o poder, existe uma Liga Árabe, existe a OCI, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. A nação é uma. É uma. Estamos a falar de um povo que está sendo oprimido há mais de 75 anos. Não tem armamento? Não tem armamento. É outra questão que iremos aqui abordar. Não é? Na perspectiva islâmica, você não tem armamento. Você está a atacar um Estado robustamente preparado. Não é? Você não tem armamento. Como é que o Islã olha esta questão? O que nos conforta é o versículo do Corão, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Não pensem que Allah está desatento. Não pensem que Allah está negligente quanto àquilo que os injustos praticam. Falamos de normas do direito internacional, normas de guerra. É uma norma internacional que você não pode atacar civis, não pode atacar crianças, não pode atacar hospitais, não pode atacar objetos civis. Você não pode atacar. Está a acontecer sob o olhar de todo mundo. Está a acontecer e não há nenhuma sanção. Quando se trata de Israel, não há nenhuma sanção. Portanto, é o momento de nós refletirmos onde é que estamos. A concretização das palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, nos tranquiliza este versículo do Corão, onde Allah não está desatento. Allah sabe o que está a acontecer. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ. Allah protela o injusto até certo tempo. Mas quando Allah assegura, agarra, Allah não solta. E este dia vai chegar. Tudo que tem princípio, tem fim. Tudo tem princípio, tem fim. O que nós temos que fazer? Não vamos dizer também, vamos ser espizinhados. Toda a gente vem e passa por cima de nós. Temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer, sim. Temos que fazer. Houve um ataque, sim, houve um ataque da Hamas. Portanto, é informação que chegou a nós quanto à realidade deste grupo, daquilo que fez, se há uma interpretação neste sentido, se este grupo faz isso em conluio com o próprio Estado de Palestina, há este tipo de interpretação, Allahu A'lam, portanto não vou entrar nesta questão. Mas na perspectiva de Sharia, temos uma outra abordagem com base nos versículos do Corão, com base nos ahadiths,
com base no princípio da Sharia, que vocês já vão entender. Portanto, os israelitas fizeram, não é, este tal ataque dos Hamas, não é, como um livre trânsito para fazer os ataques na faixa de Gaza. Por isso que apareceu o primeiro-ministro a dizer, não é, o Netanyahu, não consigo até hoje pronunciar o nome deste indivíduo, que nem me interessa, diz que nós iremos nos vingar desses ataques da maneira que jamais foi vista. E é o que nós estamos a assistir. Não é? É o que estamos a assistir. A Palestina tem os seus direitos. Eu não vou entrar nesta questão. Questão política foi já aqui abordada. Não vou entrar na questão política. Tem seus direitos, estão sendo oprimidos por muitos anos. Essa história toda. Não vou entrar e eu concordo que eles têm os seus direitos. Concordo plenamente. Vamos fazer uma retrospectiva do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando é que o profeta sallallahu alaihi wasallam começou o jihad? Foi em Medina. Quanto tempo o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou em Meca? Quantos anos como profeta? 13 anos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum? Allah diz: você não pode lutar. Não lute. E quando chegou o momento de lutar, Allah diz que eu vou mandar anjos para suportar a ti. Vou mandar anjos. Você não vai ser oprimido, você tem o direito à defesa. Vamos falar isso quando estivermos a falar de tipos de jihad, por aí em diante. Allah subhanahu wa ta'ala, para o profeta sallallahu alaihi wasallam, viveu 13 anos em Meca como mensageiro de Allah. Doar que ele fizesse, Allah iria lhe aceitar. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum. Não dê espaço de combate, não. Allah ordenou que eles fossem para Medina. Se prepararam. Depois, pela ordem de Allah, estavam já preparados. Allah disse: agora podem combater. E a ajuda de Allah virá. Portanto, não é só doar, como esteve aqui a se dizer. Não é só doar, tem que exigir uma ação. O profeta sallallahu alaihi wasallam, no Badr, no Uhud, no campo da batalha, estava a fazer doar, chorar de tal forma, que o sahaba Abu Bakr veio e disse para ele: Ya Rasulallah, Allah já ouviu a tua prece, o doar será aceito. O profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer: Ya Allah, se este grupo for eliminado aqui, ninguém mais vai te adorar na face da terra. Onde é que ele foi? Não ficou a fazer doar seria suficiente. Não é sunnat de Allah. Não é sunnat de Allah. Para isso, nós temos que estar preparados. Israel está no meio de um Estado, está no meio de Estados islâmicos, em volta. Mas temos a concretização deste dito do profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. Nós temos que nos preparar de acordo com a nossa capacidade para nós enfrentarmos o inimigo. Você não pode ir, porque tem uma KM, acha que você pode enfrentar o 10º maior exército do mundo. Você não pode. Atenção, eu não estou a dar razão a qualquer dos lados. E eu disse: eu não vou entrar na questão política. Estou aqui a trazer princípios islâmicos quanto a esta questão. A Palestina tem a sua razão da opressão, por aí em diante. Mas isso enquadra-se com a nossa realidade aqui em Moçambique, quando se fala dos terroristas em Cabo Delgado. Não é? Muçulmanos, terroristas em Cabo Delgado, e chamam aquilo de jihad. Se nós entendêssemos o que é jihad, nós não podemos dizer: nós vamos fazer jihad pela Palestina. Não há jihad por ninguém. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi perguntado: ar-rajulu yuqatilu hamiya, yuqatilu riyah, yuqatilu sum'a. Aquela luta pela bravura, para as pessoas falarem dele, quer mostrar. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, fahuwa fi sabilillah. Para se tratar de jihad fi sabilillah, condição sine qua non para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Quem luta para defender o seu país, por estar sendo invadido, é shahid e morre? Sim, é shahid. Não só. Aquele que morre também defendendo os seus bens, também é shahid. Aquela mulher que morre no parto, também é shahid.
Aquele que morre, algo caiu sobre ele, também é shahid. Não estamos a discutir shahid. Não estamos a discutir se torna mártir ou não se torna mártir. Estamos a trazer aqui um princípio do Sharia. Allah diz-nos para nos prepararmos. E nós não podemos avançar sem estarmos preparados. Temos exemplos do Sharia. Não tem como dizermos a jihad em Cabo Delgado. Enquadra-se. Estamos a fazer aqui uma comparação. Porque a mesma situação, estamos aqui em Cabo Delgado. Não temos como dizer aquilo é um jihad islâmico. Não se enquadra. Nem sequer aproxima daquilo que é a definição de jihad. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu." Foram permitidos combater porque estavam sendo oprimidos. Esses sim foram permitidos, e o profeta sallallahu alaihi wasallam, esse foi o primeiro versículo relacionado à ordem do jihad. O profeta sallallahu alaihi wasallam recuou numa situação em que militarmente não estava preparado. Recuou. Allah subhanahu wa ta'ala fez com que as coisas, quando ele saiu com um exército inferior, ele não ia para lutar. A batalha de Badr, o profeta sallallahu alaihi wasallam não ia para lutar, ia para interceptar uma caravana. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. Allah quis que acontecesse daquela maneira, apesar da vossa pretensão ter sido outra. Portanto, é o que nós temos que entender. Os nossos irmãos na Palestina devem se preparar para se defender, têm todo o direito, estão sendo oprimidos, estamos com eles quanto a esta questão. Mas não aproveitemos isso quando falamos todos nós temos que lutar em defesa dos nossos direitos, não é na perspectiva do jihad. O jihad do Islã tem condições. Se essas condições não forem encontradas, você não pode fazer jihad. No princípio do Sharia, nós sabemos que o princípio da Sharia, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Al-mashaqqa tajlibu at-taysir. A dificuldade atrai facilidade. Esse é um princípio Sharia, de Khams Qawaid Kubra. 5 regras fundamentais de todo o Sharia. 5. Uma delas, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. A dificuldade atrai facilidade. O que isso significa? Por exemplo, você está numa situação difícil, você não pode jejuar por estar numa situação difícil, saúde, viagem, por aí em diante, por estar numa situação difícil. O mesmo acontece se você não tem comida. Você pode morrer à fome e a única coisa que você tem é uma carne haram. Você deve consumir aquilo, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: é uma shaqqa, é um princípio de Sharia que este princípio atraiu a facilidade, por uma situação que atraiu a facilidade. Neste princípio tem uma subregra, tem uma regra. Qual é esta regra? Que é o darar. Não é? Uma situação difícil, neste al-mashaqqa tajlibu at-taysir, você foi obrigado a fazer uma coisa. Vamos dar outro exemplo mais claro. Alguém coloca uma arma na cabeça, renuncia ao Islã, senão eu te mato. Você pode renunciar, desde que seja somente verbal, não no coração. Allah diz: illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Você pode renunciar. Mas, se alguém disser: mate tal fulano, se não fizeres eu te mato. O que você faz? Se o ayat está a dizer, você está sendo forçado. Você não pode fazer isso. الضرر لا يزال بالضرر أو بالضرر أكبر منه. Você um problema, uma dificuldade não é removida com outra dificuldade ou uma dificuldade acima. Não se pode fazer isso. Portanto, a mesma coisa acontece se nós formos a provocar uma situação em que a parte, o que nós estamos a provocar, o impacto vai ser acima daquilo que nós estamos a provocar, de acordo com a Sharia, isso não será permissível. Essa é a posição dos ulama e não há dúvida quanto a esta questão. É um princípio do Sharia. Portanto, qual será a situação final dos muçulmanos na Palestina? A situação final dos muçulmanos na Palestina é o que os ahadiths nos mencionam. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Nuzulu Isa ibn Maryam, Imam Mahdi, a vinda de Imam Mahdi, aquela zona vai estar pura. Se nós não fizermos, vai chegar este dia, quem vai aparecer um líder. Se nós não nos prepararmos,
A nossa religião incentiva-nos. Os nossos irmãos estão sendo oprimidos na Palestina. Os irmãos em volta, mais próximos, têm que te ajudar. Têm que dar o suporte a eles. Portanto, temos aqui este receio todo que eu já mencionei, que também parte disso, conforme disse o Dr. Ivo Garrido mencionou. Eu estava a dizer, dentre os exemplos, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam recuou numa batalha, recuou numa pretensão. Temos o tratado do Hudaybiyah. O profeta ia para o Hudaybiyah por diplomacia e por pretensão de alcançar um benefício maior. O profeta sallallahu alaihi wasallam recuou. Aparentemente estava a perder. Allah revelou Surat Fath, Inna fatahna laka fathan mubina. Nós ouvimos falar do sahabi Khalid bin Walid. Khalid bin Walid era o maior guerrilheiro do Islã. O maior Khalid bin Walid. Ele foi para a batalha de Muta. Ouvimos falar? Muta. Quando chegou lá, deparou a preparação dos inimigos, a quantidade e a capacidade militar. Khalid bin Walid recuou pela capacidade militar. Não tem condições. Não tem condições, não pode avançar. O mesmo aconteceu com Hudhayfa bin Yaman, que era um companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, participou em várias batalhas, mas houve ocasiões em que ele aconselhou os muçulmanos a não lutar devido à falta de preparação e informações desfavoráveis. Não tem condições, não pode avançar, em particular quando os danos forem maiores. Esta é perspectiva islâmica, não estou a entrar na perspectiva política. Pode existir outra razão política e nós não sentimos aquilo na pele. Não sentimos na pele, não estamos lá. Mas de facto estão a sofrer. Nós quando falamos aqui de raptos só raptos, já nos apoquenta. Não conseguimos mais. Não é? É uma situação difícil. Imaginemos uma pessoa que para sair de casa tem que pedir autorização, passar por vários postos, roadblocks, vários, e a vida toda desta maneira, obviamente que cansa. Temos um dever como muçulmano. Qual é o papel do muçulmano nesta situação? Olharmos para aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz: In tansurullaha yansurkum ou yuthabbit aqdamakum. Está lá a resolução. In tansurullaha yansurkum. Se vocês ajudarem Allah, tradução direta, Allah irá vos ajudar. Como é que você vai ajudar Allah? Obedecer às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Você está a fazer barulho, está a gritar, manifestar. Palestina, Salatul Fajr. Qual é o teu tipo de transação comercial? Como você faz? Cumprimento de ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurkum. Pode não ser muito favorável isso. Al-haqq murra. Portanto, nós temos que voltar. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu, se nós ajudarmos Allah a cumprirmos com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala irá nos ajudar. Vou terminar com um hadith que foi classificado como um hadith autêntico por Imam Albani, Sheikh Albani, que o hadith encontra-se no Tabrani, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Wa inna afdala jihadakum ar-ribat, wa inna afdala ribatakum asqalan." O melhor jihad que vocês podem fazer é ribat. Ribat é vigilar, ser vigilante nas fronteiras. E o profeta, neste hadith que vem no Tabrani, diz: o melhor ribat que vocês podem fazer é no Asqalan. Onde é que é Asqalan? Asqalan, Imam Shafi, rahimahullah, dizia: eu sou de Asqalan. Eu nasci em Asqalan. E por vezes dizia: eu nasci em Gaza. É uma predição do profeta sallallahu alaihi wasallam relacionada à vigilância nesta zona, que é Sham, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam está a falar aqui de Asqalan. Portanto, há uma boa nova. Em qualquer circunstância, você quando está a vigilar, é vigilante, não é? Para o bem dos muçulmanos, você está numa causa nobre, independentemente do lugar. Portanto, esta é uma boa nova para os nossos irmãos na Palestina que estão a defender, não é, o bem-estar, a causa nobre dos muçulmanos na Palestina. Este hadith pode consolá-los e nós o que podemos fazer deste lado, dentre as práticas que está ao nosso alcance, é o duá. E como o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia quando estivesse situação similar? Duá kunut. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia duá kunut no salat al-fajr, noutros salates.
de acordo com alguns imãs, Salat Jahriya, onde a recitação é feita em voz alta, faz este dua, Qunut, pedir que Allah subhanahu wa ta'ala alivie a situação dos nossos irmãos na Palestina, no mundo todo. Os muçulmanos não estão a sofrer só na Palestina, mas estamos a testemunhar uma atrocidade jamais vista. Portanto, por isso estamos focados aos muçulmanos na Palestina, mas nós pedimos dua para o bem-estar dos muçulmanos em todos os lugares, sermos firmes nas nossas promessas, nos nossos pactos, ser um verdadeiro muçulmano. Não é? Isto que Allah subhanahu wa ta'ala quer, e as nossas preces serão aceitas por Allah subhanahu wa ta'ala se nós assim fizermos. Resumindo, o fim deste conflito será a favor dos muçulmanos. Os muçulmanos terão domínio daquela terra hoje, amanhã, depois da manhã, daqui a um ano. O prometido, aquela terra será dos muçulmanos. Portanto, o que nós podemos fazer neste exato momento? Damos o nosso suporte, aquilo que estiver ao nosso alcance, nós ajudamos de acordo com a nossa capacidade e, acima de tudo, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala alivie a situação dos nossos irmãos naquela parte do planeta e que a vitória seja para os muçulmanos, consigam viver, de facto, naquele território com liberdade, com dignidade, assim como todos nós pretendemos viver e vivemos nos outros lugares. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.